Olá, alunos da Escola de Princípios, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Márcio Ramos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eclesiologia, ok? Nesse tema aqui, nós estudamos o papel da igreja e já nessa segunda aula vamos dar continuidade, aprendendo um pouquinho dos membros da igreja e outras características, ok? Nós já falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, que os membros da igreja, eles precisam ter algumas características. A primeira delas é fé no Evangelho. Não adianta você dizer que é igreja de Cristo se você não tem fé na palavra de Deus. Essa história de católico não praticante, crente não praticante ou simpatizante, isso não nos torna igreja, não torna a pessoa um cidadão celestial. É preciso ter fé no Evangelho, é preciso ter fé na boa nova que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou no terceiro dia, fazendo-nos assentarmos com Ele nas regiões celestiais. É preciso crer na palavra de salvação. Como diz ali, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e assim será salvo, tu e os de tua casa. Mas é preciso crer. Não é uma simpatia, simplesmente gostar da mensagem, uma empatia. Não, é crer, é entregar-se de coração a essa mensagem. E quando cremos nessa mensagem, nós fazemos aquilo que ela diz que nós temos que fazer. A Bíblia diz que nós temos que nos batizarmos nas águas, mediante um arrependimento dos pecados, mediante um arrependimento da vida passada, um reconhecimento de que nós somos mortos em espírito e que dessa forma, continuando dessa forma, nós seríamos mortos por todo sempre numa condenação eterna. E que por causa da palavra do Evangelho, que por causa de Cristo sobre a terra, nós somos resgatados dessa morte. Então o batismo, é uma submissão a essa palavra, é uma confissão de corpo e alma de que nós cremos no Cristo que nos salvou e nos ressuscitará no último dia. Amém? E a outra questão, também consequente a tudo isso, é confessar verbalmente a sua fé. É preciso que o mundo saiba quem você é. João Batista veio anunciando a palavra, os profetas vieram anunciando a Cristo. Os apóstolos saíram pelo mundo anunciando ao Senhor. E da mesma forma, a Bíblia diz que nós temos que ser discípulos de Cristo. E um bom discípulo de Cristo, ele anuncia, ele confessa que Jesus é Senhor. E isso faz com que essa mensagem seja passada adiante. Amém? Vamos continuar? Uma questão muito importante é que nós temos que aprender a distinguir entre o que é igreja espiritual e a igreja terrena, a igreja composta de denominações. Existem centenas, milhares talvez, de denominações cristãs pelo mundo, de todos os tipos, de todas as formas, de todas as doutrinas, características, igrejas grandes, igrejas pequenas. Mas uma coisa são as denominações, são as instituições, são os templos terrenos. Talvez numa igreja dessas venha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas quantas ali realmente estão ligadas a Cristo em espírito? Uma questão é a comunidade. A outra questão é realmente aqueles que fazem parte da igreja celestial. E aqueles que realmente são vivificados no Espírito, aqueles que realmente são nascidos de novo, serão justificados para a eternidade.
Então não é simplesmente o fato de dizer que pertence a uma igreja ou que sou crente de berço, sou católico de berço, sou metodista de berço, luterano. Não, isso não significa nada. Estar ali, né, fazer parte do hall de membros de uma denominação não significa que você está salvo. Muitos são os que moram em países em que a igreja, que a comunidade cristã é perseguida e não podem se reunir em casas, não podem se reunir em prédios, em denominações formais. Muitos, né, se reúnem de forma clandestina, outros têm ali a sua comunhão com Deus de forma individual, muda. Mas não é o fato deles não pertencerem a uma comunidade cristã que não fazem deles, né, que não sejam parte da igreja. Sim, se são vivificados no Espírito, se creem que o Senhor é Salvador de suas vidas, se tem uma vida de arrependimento da vida mundana para os pecados, sim, essa pessoa faz parte da igreja celestial, da igreja invisível, do corpo de Cristo sobre a terra. Ok? Tenha isso em mente. Eu sou a igreja porque sou vivificado no Espírito e pertenço ao corpo de Cristo, independente da denominação, da instituição com a qual eu frequento. Vamos continuar. Igreja é sinônimo de reino de Deus? Essa é uma questão muito debatida nos nossos dias. A igreja é o reino de Deus? Vivemos aqui a plenitude do reino de Deus? Ou fazemos campanhas porque buscamos ali, né, o melhor de Deus para esse tempo? A resposta é sim e não. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, ele então é um representante de um reino. Aqui no nosso país, as embaixadas dos outros países ficam em Brasília. E cada país ali tem a sua representação, Estados Unidos, Canadá, China, Japão. E ali estão os embaixadores, os cônsules, os funcionários da embaixada, que eles representam o país deles, de origem. Então o funcionário da embaixada americana recebe em dólar, a comida dele vem dos Estados Unidos, o carro que ele anda vem dos Estados Unidos. As leis brasileiras não valem na totalidade para eles, porque eles possuem isenção diplomática, imunidade diplomática. Eles representam aqui no nosso país, no Brasil, o seu país de origem. Da mesma forma, nós, a partir do momento que nos ligamos a Cristo, nós passamos a ser cidadãos celestiais, embaixadores de Cristo nessa terra. Então, se somos embaixadores, nós estamos representando um reino que não é daqui, um reino que é dos céus e que nós estamos aqui para representá-lo. Moramos no Brasil, Santa Catarina, vivemos sob as leis desse país, dessa nação, dos estados, da cidade. Vivemos como as regras daqui, mas não somos mais cidadãos normais do mundo. Somos cidadãos celestiais, somos representantes de um reino. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e depois acompanhasse não somente os versículos aqui dessa aula, mas outros que eu vou trazer como complemento. Lá em Mateus 6, por exemplo, tem duas passagens interessantes. A primeira ali, a partir do verso 9, 10 em diante, temos a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos perguntam, né, Jesus, ensina-nos a orarmos, Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E no verso 10 ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Jesus está dizendo que nós devemos orar
para que o reino de Deus venha. Ou seja, o reino de Deus ainda não é pleno sobre a terra. Por isso que nós somos representantes desse reino aqui, somos embaixadores para influenciarmos este mundo conforme as normas, conforme a glória do reino vindouro. Então o reino ainda virá. Ainda nesse capítulo 6 de Mateus, nós temos ali o verso 33, onde Jesus diz a respeito, da ansiedade da vida, sobre as preocupações, e no final ele diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos nós, ó igreja, o reino. O reino não está aqui ainda, devemos buscá-lo, implantar a sua justiça nessa terra, e nós teremos sim então as nossas necessidades supridas, como uma recompensa de estarmos buscando esse reino. Então somos cidadãos do reino, há uma parte do reino sobre a terra, porque o Espírito Santo já está aqui, mas o reino ainda não é implantado na totalidade. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno e que ele ainda é o príncipe desta terra. Porém, mesmo livro de Mateus, se eu não me engano, 25, capítulo 25, verso 34, Jesus diz: quando o rei estiver voltando, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, tomai para vós a herança do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive com sede, me deram bebida, estava nu e me vestiram, estava com necessidades e me supriram. Então Jesus diz: um dia o reino virá, um dia eu voltarei para implantar esse meu reino sobre a terra. E eu vou recompensar cada um dos meus filhos, cada um daqueles que são cristãos, cada um daqueles que são a igreja comigo. Eu vou recompensar segundo a obra de cada um. Eu vou recompensar aqueles que fizeram muito pelo reino, terão muita herança. Os que tiverem feito pouco, terão pouca herança. Mas o reino será implantado nessa terra. Então é bom que nós possamos entender que nós somos representantes de um reino que virá. Nós somos embaixadores e as nossas atitudes, conforme o Senhor Jesus diz: busque o reino de Deus, implante a sua justiça, seja você um referencial de justiça e as suas necessidades serão supridas ainda hoje. Porém, quando eu vier, quando se cumprir aquilo que diz lá em Mateus 25, o Senhor nos dará herança, recompensa nesse reino que será implantado num tempo futuro. Amém? A mensagem da igreja, uma das principais características do reino de Deus, anunciarmos as boas novas, anunciarmos para as pessoas: eis que o reino vem. E é preciso que você nasça de novo, é preciso que haja conversão, é preciso que haja mudança de vida e reconhecimento. Então, um dos papéis fundamentais da igreja hoje é pregar a mensagem de Cristo, a boa nova do Evangelho, o entendimento de que um dia o Senhor Jesus voltará da mesma forma como ele veio. Muitos creram e outros não creram. Um dia ele voltará para recompensar os que creram e para julgar e condenar os que não creram. Então, enquanto estamos aqui, nós temos a obrigação de pregar a mensagem de Cristo. É uma mensagem de salvação. Talvez você tenha um entendimento na sua alma, por que Deus não salva todo mundo? Isso é algo dele. Ele sabe os que são dignos e os que não são dignos.
mas é fundamental. Nós, como igreja, como diz ali Mateus 28, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo quando vos tenho ordenado, e estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Olha só que mensagem maravilhosa. Jesus diz: continuem o meu trabalho, levem a minha mensagem, salvem as pessoas. Aqueles que crerem e se batizarem serão salvos. Ensine-os a obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos. Por quê? Para que sejamos recompensados, para que sejam recompensados no fim. E Jesus diz: e estarei convosco até o fim dos tempos. Como é que Jesus está conosco hoje? Em espírito. Mas haverá um tempo, no tempo da sua volta, em que Ele estará fisicamente conosco novamente, quando Ele vier para implantar o seu reino. Então nós estamos aqui hoje, cumprindo um mandamento, um ide, com a própria presença de Cristo conosco. Amém? É Ele que nos dá força, capacitação. Outra função da igreja é prover meios de adoração. Quando nos reunimos em nome de Jesus para louvarmos, para ceiarmos, para estarmos em comunidade, nós estamos adorando a Deus pela fé, ainda que no deserto, como era nos tempos antigos, o povo se reunia crendo que Deus estava com eles e que os levariam a uma terra nova, a uma terra de promessa, a um paraíso físico. E hoje, da mesma forma, nós nos reunimos em adoração, em graça, em gratidão pela salvação e por aquilo que receberemos no futuro, uma vida plena, uma vida no paraíso. Outro papel da igreja é promover comunhão religiosa. Por que isso? Porque quando estamos em comunhão, nós estamos em família celestial. E uma família tem por obrigação ajudar um ao outro. E não é uma obrigação de lei, é uma obrigação de coração. Um membro da família cuida um do outro, protege um ao outro, cura as feridas do outro. E quanto mais unida for essa família, quanto mais comunhão nós tivermos uns com os outros, mais forte nós seremos nos tempos de alegria, nos tempos de dificuldade, como os que estamos passando nesses dias de coronavírus. Mesmo em casa, nós estamos nos reunindo, glorificando a Deus, fortalecendo uns aos outros. Isso é maravilhoso, isso é uma função da igreja, promover comunhão religiosa. E outra função é sustentar uma norma de conduta moral. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós devemos ser o sal da terra. Nós devemos ser a luz do mundo. Ainda que nós não tenhamos a oportunidade de pregar a palavra, as nossas atitudes falam em nome de Jesus. A nossa honestidade, a nossa postura em relação ao pecado, a nossa resistência àquilo que é imundo, àquilo que é sujo, àquilo que é maligno. Isso faz a diferença. Em uma hora ou outra, alguém vem e diz: olha, tenho reconhecido em você, meu amigo, minha amiga, algo diferente. Uma postura diferente, uma convicção, uma alegria no tempo da dificuldade. Vejo que vejo que você tem suas necessidades supridas. Vejo que você não se envolve em coisas erradas. Vejo que você não fala palavrão. Vejo que você é uma pessoa diferenciada. O que é isso? E aí chega a hora de dizer: é Deus, é Cristo na minha vida. Então essa conduta moral, ela nos torna uma carta viva, nos torna a luz de Cristo sobre essa terra. E eu sei que talvez você já tenha experimentado isso.
né, de ver em alguém algo diferente e ficar impactado, e assim nós devemos ser. Por onde nós formos, dentro da comunidade, fora da comunidade cristã, no mundo, lá fora, nós devemos ser a luz de Cristo, o sal da terra, com as nossas condutas, com as nossas ações, com as nossas palavras ou sem elas, com as nossas atitudes, com o nosso dinheiro, com a nossa comida, com as nossas vestes, com aquilo que consumimos culturalmente. É uma obrigação nós sermos a diferença nessa terra. Amém? Duas questões muito importantes na igreja. A primeira delas é o culto público. A Bíblia diz que devemos nos reunir e que não devemos nos afastarmos da comunhão. A Bíblia diz, como é do costume de alguns que não querem se reunir, é preciso sim que frequentemos um culto público. Seja ela numa grande comunidade, numa pequena comunidade, mas é num culto público que nós temos ali o relacionamento com os irmãos, com as irmãs em Cristo, né? Com a família de Cristo. É ali que nós afiamos os nossos dons, que temos a oportunidade de servirmos com os nossos talentos. O culto público, ele não é um lugar para sermos abençoados, mas é um lugar para que possamos abençoar. Se eu vou com o intuito de abençoar o meu amigo, a minha amiga, o discípulo, um aluno, o meu pastor, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Eu tive fome e me deste de comer, tive sede, eu estava triste, você foi me consolar. E da mesma forma, se o outro ao teu lado for com esse mesmo sentimento de abençoar, você será abençoado. Se todos forem com o intuito de abençoar, todos serão abençoados na comunidade cristã. Então esse deve ser o entendimento. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo, Rei do Universo, ele veio servir e disse, sirvam uns aos outros. E isso faz com que nesse servir nós sejamos servidos e tenhamos as nossas necessidades supridas. Então é muito importante sim fazermos parte de uma comunidade cristã verdadeira e pertencermos ali a essa comunidade com todo vigor, entregarmos-nos com os nossos talentos, com os nossos dons, para que possamos servir a igreja de Cristo. Amém? E outra questão é o culto particular. A Bíblia fala, entra no teu quarto, em secreto, dobra o teu joelho, fecha a porta desse quarto, converse com Deus no particular, na sua intimidade, e Ele vai te ouvir e você vai ser recompensado. Temos que ter o nosso culto particular, temos que ter o nosso devocional, o nosso tempo de devoção a Deus. Da mesma forma como nos relacionamos com os nossos filhos, com os pais, com maridos e esposas, com amigos, com patrões, empregados, com colaboradores, nós temos que ter um culto particular com Deus. Chegou o meu tempinho de cultuar a Deus, fecha a porta do teu quarto, põe um louvor, abre a tua Bíblia, abre o teu coração. Isso é fundamental. A Bíblia diz, entra no teu lugar secreto e em secreto você será ouvido, em secreto você será recompensado. Quando fizer um jejum, não conte a ninguém. Aflige ali a tua carne, aflige a tua alma, para que teu espírito esteja em evidência, para que teu espírito tenha um acesso mais propício a Deus e você será recompensado. Quando der esmola ao necessitado, não deixa que ninguém saiba, mas saiba que você está adorando a Deus com essa atitude. Então, a nossa devoção espiritual, ela é muito mais intensa no particular. Nós temos ali 2, 3 horas por semana na comunidade evangélica,
nos cultos públicos, mas o dia tem 24 horas, a sua mente está ligada 24 horas por dia. Mesmo dormindo, você está pensando. Então que nesse tempo de pensamento, os teus pensamentos estejam levados cativos ao Senhor. Que da mesma forma como você gasta tempo brincando com seu filho, conversando com os amigos, vendo televisão, que você possa ter um tempo de devoção, em oração, em comunhão com Deus e principalmente em leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz, que aqueles que se dedicam ao ensino da palavra, eles prosperam. Aqueles que oram a Deus com fé, com coração genuíno, têm as suas necessidades supridas, têm a sua oração ouvida. Então, além do culto público, além do papel público de membro da igreja, tão importante é a nossa devoção como igreja particular, como parte única desse corpo glorioso, em momentos de intimidade com o Senhor. Façamos isso e viveremos em vida abundante com Cristo em todo o tempo. Despeço-me aqui nessa segunda aula. Semana que vem nós teremos a terceira e última parte. E que o Senhor Jesus possa te abençoar em todo o tempo. Amém? Até a próxima.